Futebol é uma coisa muito louca. Esse é o meu destaque, porque no primeiro tempo eu achava que o São Paulo ia tomar uma goleada. O Flamengo jogou como mandante no Morumbis. E aí vem o segundo tempo, tem um tal de Luciano, que é um cara que tem uma mística com essa camisa tricolor. E claro, teve uma ajudinha do Pulgar também. Pois é, o empate era um resultado justo até pelo que estava o jogo, né, Danilo? Mas aí o Pulgar não quis o empate. Pois é, boa noite a todos. É curioso, né? A gente está vendo uma rodada, a gente está falando agora do Flamengo e do São Paulo, mas é uma rodada em que os times estão errando muito e é absolutamente normal. O Flamengo teve muito volume, achei que faltou um pouquinho de qualidade no final, exceto, obviamente, na peitada de futevôlei do Pedro, que foi uma maravilha de assistência no gol do Flamengo. Mas, em geral, erraram muito, né? O Flamengo, o próprio São Paulo, o Palmeiras mais cedo, Corinthians e Bahia. O Arrascaeta não acertou praticamente nada, mas como eu vou cobrar do Arrascaeta? Primeiro jogo praticamente dele no ano. Então, vou falar o quê, né? É a loucura que a gente vive. Fato é que, volume por volume, o Flamengo começou muito melhor, mas depois, no finalzinho do primeiro e no segundo tempo, São Paulo igualou o jogo e aí o Luciano... Não sei como tem São Paulino que não gosta do Luciano. Na verdade, eu até sei, porque tem umas situações bem particulares de equipes, né? Assim, às vezes a gente, todo mundo sabe que eu não sou torcedor de São Paulo, então eu assisto de fora, o envolvimento é outro tipo de envolvimento, não tem o emocional. Então você vê de uma maneira mais fria. Isso acontece com todas as equipes, né? Tem jogador do meu time também que é... Como você não gosta dele? Pô, vem torcer pra você ver o que é. Então eu sei como é que é, mas daqui de fora eu posso falar que o Luciano merece muitos elogios. Luciano não, hoje é Lucigol, Alicia Klein. Boa noite. Boa noite, Domi, Fabiola, Danilo, todo mundo que está aqui com a gente. A Fabiola roubou o meu destaque, que era o futebol é uma coisa muito maravilhosa, porque não tem lógica nenhuma. A gente estava aqui falando do risco que o São Paulo corre de cair no Campeonato Paulista. Vamos falar sobre a contratação de Lucas Paquetá por R$1/3 bilhão, 300 milhões de reais, e de repente quem vence? O São Paulo. O São Paulo conquista 3 pontos em cima do Flamengo, que é favoritaço a qualquer coisa que disputar esse ano, porque o futebol, como diz a minha amiga Mili Lacombe, comporta a dimensão do erro. Foi lá o Pulgar, deu uma assistência, São Paulo não desperdiçou e conseguiu se segurar no resto do jogo, numa partida que parecia que ia ser um massacre nos primeiros 20 minutos. E, de repente, o São Paulo, né, coordenado ali pelo Rafinha, que está naquela coisa de não é tão ruim assim, vamos que vamos, porque tem chance, vamos nos recuperar, deve estar falando, não disse que não era para tanto, ganhamos do Todo-Poderoso Flamengo. E olha, vou te falar, essa temporada vai ser muito maluca, porque o calendário vai nos dar alguns presentes como esses agora no começo do campeonato, de ver jogos completamente imprevisíveis. Que loucura, gente. Muitas mensagens já chegando aqui. Muito, muito obrigada. Eric Buck, que está sempre aqui com a gente, fala que esse resultado improvável faz a gente continuar amando o futebol. Eu gosto também. Obviamente o flamenguista não está muito animado, né, Fabiola? Mas para quem está vendo de fora, isso é maravilhoso. E eu acabei de ver aqui que o Jorginho ainda foi expulso no final por reclamação. Quer dizer, não tem Jorginho na próxima rodada do Brasileirão. Ele e a Arrascaeta que entraram no segundo tempo, né? Mas já estava 1-1 o jogo quando eles entraram. Olha, Domi, é difícil de explicar assim, essa vitória do São Paulo, porque o São Paulo estava muito mal no jogo. O São Paulo, no primeiro tempo, não conseguia sair tocando a bola, estava com uma insegurança. Aí aquele discurso do Crespo fazia sentido no primeiro tempo, né? Era só Rafael com chutão para frente, É impressionante, assim, como eu via o São Paulo inseguro. E, claro, por outro lado, um time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mesmo com as mexidas, sem Jorginho e sem Arrascaeta, com jogadores extremamente técnicos, né? E aí vem o gol do empate do São Paulo e muda completamente o clima do Morumbi, a torcida vai junto,
E o São Paulo começa a defender, aí ganha confiança, gente. Parece discurso, né? Repetitivo e blá, 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 mas a tal da confiança para o atleta de alto rendimento, né? A mentalidade, eu sempre ouvi isso de atleta de alto rendimento em vários esportes. A mentalidade do atleta de alto rendimento faz mais diferença do que o físico, faz muito mais diferença. E a partir dali o São Paulo acreditou que podia encarar o São Paulo, que podia jogar bola, podia encarar o Flamengo, perdão, podia jogar bola no Morumbi, e assim sai o segundo gol e se segura, fecha os espaços, né, protege melhor, se protege melhor defensivamente e consegue essa vitória brilhante, né, brilhante. É um time que corre o risco de cair no Paulistão e sai com a vitória em cima do grande favorito. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo vence, começa o Campeonato Brasileiro bem, com 3 pontos, num jogo que pode não ter sido brilhante, mas foi com a cara São Paulo. O segundo tempo principalmente foi vibrante, o Enzo Dias brigando por cada bola, o Enzo Dias, cara, ele nos representa dentro de campo. Sabino e Arboleda fazendo uma grande partida, mesmo na falha defensiva geral, que eu acho que foi mais mérito do Pedro do que propriamente um demérito da defesa do São Paulo. O Alan Franco também foi bem, mas destaque para esses dois. O Enzo Dias, mais uma vez, eu preciso destacar o Enzo Dias. O Enzo Dias é surreal que ele jogou bola ontem contra o Flamengo. Rafael fez grandes defesas, aquela defesa que ele fez no final do jogo também foi surreal, sempre nos ajudando. Precisa pegar pênalti, né, Rafael, para ir ficar perfeito, mas é um bom goleiro. Bobadilha demorou para entrar no jogo, mas melhorou no segundo tempo. O Marcos Antônio é a mesma coisa, o Marcos Antônio é muito decisivo. O Flamengo, ó, não sei vocês, mas na minha visão, tá? O Rui Costa, ele deveria ter pegado o telefone, discado lá, primeiro Face ID, né, pum, desbloqueou, lista de contatos. José Boto. Liga e fala, alô José Boto, 25 milhões de euros é pouco, agora eu quero 40. E desliga o telefone e não fala, ainda manda, ó, enxupa, vencemos. Aí, ó, desliga o telefone, ponto final. Se quiser agora o Marcos Antônio é 40 milhões de euros. Tá? Ele foi importante na construção dos 2 gols, ajudou nos 2 gols, quando ele conseguiu acordar na partida, o time conseguiu melhorar. O Danielzinho fez o seu primeiro gol no jogo, com a camisa do São Paulo, Luciano mais uma vez decisivo. Eu odeio amar o Luciano e amo odiá-lo ao mesmo tempo. É incrível a saga de anti-herói que o Luciano tem com a camisa do São Paulo. Depende do contexto, ou ele vira herói ou ele vira vilão, mas conseguiu ajudar o São Paulo, o cara ele se movimentando bem, o Lucas acabou entrando mal, o Crespo demorou até um pouquinho para mexer, mas no fim das contas vencemos. Um resultado importante que dá alívio para o São Paulo, e até conversando com algumas pessoas ali depois da partida, o sentimento foi, todo mundo que eu conversei foi alívio. Alívio, comemoração, o vestiário realmente estava num tom de comemoração, não diria de um título, mas de realmente algo que estava engasgado, sabe? Porque vamos imaginar, gente, e para vocês entenderem como é que estava o vestiário depois do jogo, um vestiário que estava animado, na expectativa, e talvez tenha sido essa virada de chave. O Rafinha, ele viaja no ônibus, né? A viagem é complicado, né? Mas ele vai para o CT da Barra Funda, e entra no ônibus com os atletas e vai motivando, e ali no vestiário ele também estava com os atletas. E aí ficou muito evidente para os atletas que essa partida contra o Flamengo era crucial para o São Paulo ter esse ânimo para o restante da temporada. E foi o que aconteceu depois. O clima no vestiário foi, gente, vencemos o Flamengo, que é o time que é cotado para ganhar tudo esse ano, então a gente tem capacidade, a gente tem possibilidade de, mesmo com tudo que aconteceu antes, de conseguir coisas melhores na temporada. Os caras ali, eles não estão com o objetivo de se escaparem do rebaixamento, eles querem algo grande, eles querem ter um motivo para sonhar, para pelo menos se iludir, como se fossem nós torcedores. A gente sabe da situação do clube, mas a gente gostaria de se iludir com a possibilidade de um título de Copa do Brasil ou Sul-Americana, por exemplo, e é o mesmo sentimento ali. Então foi, com todo mundo que eu conversei, foi um clima de festa, não de título, mas um clima de festa, de euforia e de desabafo. Esse que é o ponto, porque imagina, gente, perdeu pro Vitória antes na última rodada do Brasileirão do ano passado, e aí quando a gente pensou que iríamos ter paz e os jogadores também, aconteceu tudo o que aconteceu. E aí, esse ano, já eram 5 jogos, a gente ganhou do São Bernardo de um joguinho bem mequetrefe, perdemos para a Portuguesa, iríamos ganhar do Corinthians lá na casa deles e tomamos um balde de água fria praticamente no último lance, perdemos para o Palmeiras, então vencer o Flamengo foi... Olha, gente, estamos aqui, somos São Paulo. E o Rafinha foi muito importante nesses primeiros dias, justamente para tentar dar esse ânimo pro elenco, para tentar dar esse ânimo pro grupo. E foi nesse clima que o São Paulo ficou logo depois ali no vestiário. Foi um sentimento de que, tá vendo? Tá vendo como a gente consegue? Tá vendo como é possível? Tá vendo como juntos somos mais fortes? Tá vendo como a gente consegue realmente competir? Então é bem possível e plausível que daqui para frente a gente possa ter algumas situações diferentes. A gente espera que já venha uma vitória importante na próxima partida contra o Santos. E aí trazer alguns pontos da coletiva do Crespo.
Vocês lembram, né? Eu falei para vocês que o Rafinha iria conversar com o Crespo e depois trouxe que o Rafinha conversou com o Crespo. E o tom da coletiva do Crespo já foi totalmente diferente. Ele foi perguntado sobre os 45 pontos, se ele faltavam só 42, e vocês já viram que ele já foi um discurso completamente diferente, porque houve esse papo com o Rafinha. E eu deixei bem claro que era um incômodo que poderia virar algo pior se ele continuasse batendo nessa tecla, mas que neste primeiro momento há um respaldo para o Crespo fazer o seu trabalho. E é natural, e é normal isso. Então o Crespo se tocou, o Crespo se ajudou. Tudo bem que a vitória ajuda? Ajuda. Mas o Crespo não falou de nada polêmico que não fosse o jogo ou os jogadores, porque ele falou até de negociações de Alisson e de Marcos Antônio, por exemplo. Então ele focou estritamente naquilo que ele teria que fazer, que era técnico. E ele, na coletiva, ele fala que ele, quando é São Paulo, ele fala muito com o coração e tudo, que ele é um cara campeão como jogador e como técnico, que ele sempre quer ser campeão, mas que ele estava colocando os pés no chão e parou com essa história de fazer 45 pontos. Porque houve esse papo com o Rafinha. Então já houve essa mudança de chave e esse primeiro trabalho do Rafinha. Então eu não vou me animar com o Rafinha ainda, porque ainda é pouco, mas em poucos dias o Rafinha conseguiu melhorar o ambiente do elenco, intermediou essa negociação dos atrasados e já conseguiu ali fazer com que o Crespo entendesse que tá uma porcaria antes, estava Crespo, mas tenta amenizar um pouco para não colocar a gente mais lenha na fogueira. Tenta abraçar, tenta motivar, tenta trazer por um outro lado, por uma outra percepção. Aqui dentro você fala, porra, não consigo trabalhar, toda hora é política, toda hora é isso, é direito atrasado, mas na coletiva, dá uma segurada, Crespo. Segura um pouco, deixa isso pra lá. Então é mais ou menos nesse cenário que fica aí essa situação do técnico Hernan Crespo, tá? Então a coletiva nos mostrou que o Rafinha já está trabalhando, já está conseguindo realmente fazer até que o Crespo entenda que realmente tem algumas situações que ele não precisa levar para a coletiva. Então, por hora, ainda bem, vencemos, Crespo continua respaldado, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que esses próximos capítulos se mantenham como aconteceu na noite de quarta-feira, que a gente consiga, ao menos, se iludir, sabe? Me deem o prazer de me iludir com uma possibilidade de título. Eu quero que as frustrações do São Paulo esse ano sejam por ter quase conseguido um título. Não que tava brigando para não cair, de impeachment, disso tudo que aconteceu nos últimos meses. Porque aí pelo menos fica estritamente do lado do futebol e do sentimento que acontece. Eu quero ser campeão, tá? Mas se for para ter uma decepção, que seja como uma eliminação dolorosa, não com essas coisas que vem acontecendo de ser quase rebaixado no Paulista. E o Crespo ele já fala também num tom dos próximos jogos do Paulista, com um tom confiante, né? Teve um trecho na coletiva que ele falou, são 3 jogos, 2 em casa e 1 fora contra o último colocado, então eu estou confiante. É isso, Crespo, é isso, entendeu? Temos a realidade, sabemos da realidade, sabemos, mas também não dá para ter um ar derrotista no São Paulo, independentemente da fase. Tá? Ele é realista? E eu gosto disso, mas acho que ele estava forçando um pouco o tom para um lado mais derrotista, que aí acho que ficaria mais complicado. Mas enfim, o que vocês acham? Agora vamos passar para o mercado da bola, porque tem muita informação importante para a gente trazer. Vou trazer detalhes da possibilidade do que o Flamengo está pensando de proposta para o São Paulo e também um jogador que o São Paulo está negociando e está tentando trazer já em janeiro. Beleza? Bora lá. O São Paulo está negociando com o Mirassol a possibilidade da antecipação do Lucas Ramon. O São Paulo assinou um pré-contrato com o lateral direito de 31 anos. Até do que eu tenho de informação, ele ganha R$45 mil lá no Mirassol. No São Paulo ele ganharia algo em torno de 100 mil. Tá? Então ele teria um pouco mais do dobro do valor aí da sua contratação. Ainda não me passaram se é em carteira e ainda teriam luvas, ou se realmente esse valor já incluiria luvas, mas ele teria esses vencimentos aumentados no São Paulo. Como o São Paulo já tinha esse pré-contrato com o Maciço chegando, o Maciço entende que vale o Rui Costa insistir aí na sua liberação. O São Paulo fez uma proposta inicial de liberar o Luan ao Mirassol por empréstimo, pagando a parte dos salários do atleta. O Mirassol negou. O São Paulo vai e faz uma proposta de R$500 mil para o Mirassol para antecipação desse contrato. O Mirassol negou. O São Paulo faz uma nova proposta de 600 mil, o Mirassol negou. Aí agora o São Paulo fez uma oferta de 1,5 milhão com parcelamentos, né? Então não seria um valor à vista. O São Paulo postergaria esse pagamento ali, algumas parcelas, o Mirassol recusou. O São Paulo, através do Rui Costa, continuará tentando a liberação do atleta. Só que há um discernimento, há uma ideia dentro do São Paulo, e é corroborada pelo staff, de que eles estão tentando punir o Lucas Ramon. Porque houve essa conversa entre Lucas Ramon e Mirassol para essa renovação contratual. Só que o Lucas Ramon não quis essa conversa e as negociações ali foram bem conturbadas e sem comunicar o Mirassol, o Lucas Ramon assinou um contrato com o São Paulo. E aí, na visão do Lucas Ramon, ele assinaria esse pré-contrato com o São Paulo, o Mirassol ia liberar e ia ficar tudo certo.
Só que o Mirassol tá fazendo o jogo duro, tá realmente fazendo aí uma dificuldade nessa negociação. Então agora o São Paulo tá nessa berlinda. Há uma impressão internamente, há pessoas que já admitem a possibilidade do Lucas Ramon chegar realmente só em maio. Tanto é que nesta quinta-feira o Igor Felisberto, lateral direito, já vai começar a trabalhar com os profissionais. Ele teve ali alguns dias de folga depois ali do jogo da Copinha, e aí agora vai se apresentar para o elenco e já vai começar a treinar, porque o São Paulo já entende que vai ser bem difícil essa liberação do Lucas Ramon. Tá tentando, só que o Mirassol não tá... O problema não é que o Mirassol tá fazendo contrapropostas, o Mirassol tá negando tudo que o São Paulo tá ofertando. Então há essa dificuldade do São Paulo de entender se de fato essa negociação pode acontecer. Então o São Paulo já está trabalhando com a possibilidade dele só chegar em maio, tá? Então o São Paulo tá tentando essa negociação, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Beleza? Pra gente fechar, proposta que o Flamengo deve enviar ao São Paulo até o fim de semana. Até o fim de semana o Flamengo vai enviar uma proposta ao São Paulo pelo Marcos Antônio. Repito e reitero, o Marcos Antônio não vai forçar a sua saída, ele está deixando a decisão nas mãos do São Paulo. E o São Paulo alega que o Marcos Antônio só sairá por valores astronômicos. E aí o São Paulo impôs ao Flamengo o valor de 25 milhões de euros para a venda do Marcos Antônio. Apesar desse valor alto, o Flamengo acredita que o São Paulo só está fazendo jogo duro e jogando para a torcida, que quando chegar uma proposta oficial na mesa, a conversa pode ser diferente. Repito, essa é a versão dada pelo Flamengo, e é através da minha apuração e que bate também com informações de colegas do Rio de Janeiro. E o Flamengo não vai fazendo uma loucura financeira. É bem difícil do Flamengo chegar nesse valor de 25 milhões de euros, até porque eles estão pagando 42 lá no Paquetá, e aí até que eu conversei para entender um pouquinho do mercado do Flamengo, eles querem ainda pagar algo em torno de 30 milhões por um centroavante, que agora eles querem também um novo centroavante no mercado. Então eles não querem pagar tanto assim pelo Marcos Antônio. E aí, do que eu tenho de informação, a proposta que o Flamengo vai enviar ao São Paulo será algo em torno de 6 a 7, 8 milhões de euros em dinheiro, mais a cessão do Alan. Por que eu estou falando de 6 a 8 e a cessão do Alan ainda não está definida? O Alan, ele estará na proposta do Flamengo, porque é um jogador que o Flamengo não conta e que já houve o interesse do São Paulo. Só que, justamente, o Flamengo está tentando entender qual que é a melhor proposta a ser enviada. Se é 6, 7 ou 8 milhões de euros, e se o Alan vai por empréstimo com o São Paulo pagando, vai por empréstimo com o Flamengo pagando a totalidade do salário dele, vai por empréstimo com uma divisão de salários, ou vai por indefinitivo. Então o Flamengo está estudando essas possibilidades, se inclui ou não nessa proposta de 8 milhões de euros, mais os valores que o São Paulo teria que pagar da Lazio, ou se não, isso já está embutido. Então são esses pequenos detalhes que a diretoria do Flamengo vai conversar depois. Eles vão o José Boto, o BAP, vão definir de fato qual que vai ser a proposta protocolada no papel enviada ao São Paulo, o que não aconteceu. Houve a reunião no Hotel Rosewood na quarta-feira de manhã, o Boto recebeu isso, aí ficou preparando as questões das contratações, teve o jogo, teve outras questões, então ainda não houve o tempo do Boto assimilar o que foi dito pelo Rui Costa, concatenar as suas ideias e ver de fato qual que será essa proposta a ser enviada no papel para o São Paulo. Só que aí eu que não sou bobo nem nada, falei, conversei com o Flamengo, o que eles estão pensando é mais ou menos nesse cenário. E aí, conversando com uma pessoa importante do São Paulo, foi me dito, nessas condições não vai haver negócio. Se eles colocarem pelo menos o dobro de dinheiro, a gente começa a conversar. Então é mais ou menos nesse cenário que a gente está nessa apuração do Marcos Antônio neste momento. E aí digo e repito, não é mais 25 milhões de euros, Flamengo, agora é 40. Se vira, dá um malvadão? Paga. Não tem problema não. Só pagar. Pix. Faz um Pix. Agora falando sério, peço desculpas, né? Eu falei que o quê? 12 milhões de euros eu vendi Marcos Antônio, eu não vendo mais não. Manda ali, 15 milhões de euros, assume as dívidas da Lazio, manda Alan e manda Cebolinha. E se bobear, manda Pedro, manda Jorginho, manda Rascaeta também. Agora, meu irmão, a voltou. Sacanagem, vamos ainda manter os pés no chão. Só antes de fechar o vídeo, vou fazer um desabafo, eu quero a opinião de vocês sobre o lance do pênalti no Arrascaeta, mas assim, eu tô achando uma sacanagem o que estão fazendo. Teve até comentarista de arbitragem falando que tinha que ter marcado o pênalti, se baseando em câmera lenta, não se baseando na velocidade correta ali do lance do Alan Franco com o Arrascaeta, onde ele valoriza o lance, ele chega inteiro na bola, o Arrascaeta ele chega inteiro na bola para finalizar, ele finaliza mal
E o Alan Franco, o contato? Mas um contato relevante para marcação de pênalti é que o Arrascaeta achou que, como aconteceu no último jogo lá na Vila Belmiro entre Flamengo e São Paulo, que ele poderia se jogar de qualquer jeito e ter pênalti. Aí o Felipe Luiz faz entrevista coletiva reclamando da arbitragem, o Jorginho fica lá pé da vida e é expulso. Os jogadores do Flamengo fazem uma fila ali em volta do árbitro do Vitor Pereira. Tem comentarista de arbitragem falando que foi pênalti. Tem comentaristas falando que foi... Gente, desculpa. De verdade. Se for para ficar marcando esse tipo de pênalti todo lance, todo jogo, a gente tá ferrado. Então, assim, acreditar que isso foi pênalti, pra mim, é uma loucura. E querem até, quem sabe, desmerecer um pouco da arbitragem do Wilton Pereira. Eu não gosto da arbitragem do Wilton Pereira, mas ele foi super bem no jogo de ontem. Há méritos também, até como eu elogiei o Candançan no clássico contra o Palmeiras. Pra mim, o Candançan errou no único lance que ele errou mesmo, foi não ter dado amarelo no início do jogo pro Piquerez. Até a falta do Mike, no terceiro gol, se ele estiver enganado, eu acho que não tem problema não marcar. De verdade, eu não acho que... De verdade, se tivesse marcado e se não tivesse marcado como não marcou, pra mim tá tranquilo, é do jogo. Pra mim é lance de jogo. E ontem o Wilton Pereira fez uma boa arbitragem, não precisou dar amarelo pra ninguém durante o jogo, depois expulsou o Jorginho, então ele foi muito bem. E querem desmerecer um pouquinho essa arbitragem do Wilton Pereira inventando aí essa situação. O que vocês acham disso tudo? Quero saber o que. E galera, Kevin Zenon é isso mesmo, meio atacante do Boca, simplesmente espetacular o que está acontecendo, voltou tudo. Outro golaço que o São Paulo pode se concretizar e fazer o Harry Macias aí, né? O Lucas Ramon, jogador muito promissor, né? Jogador que tá no radar do São Paulo há um bom tempo já. O São Paulo tenta a negociação dele com o Boca, mas não é tão simples, né? São Paulo queria ele por empréstimo, custo zero, aquelas coisas de São Paulo, né? Só que o Boca agora pede cerca de $1 milhão. O São Paulo muito provavelmente não jogou valor nenhum para começar uma barganha, né? Para não oferecer dinheiro nenhum né? Jogou lá embaixo para começar uma negociação. Eu acho que talvez seja até justo, né? Pagar $1 milhão, $2 milhões, não $1 milhão, que dá quase mais de 5 milhões, né? Você pagar uns 2 milhões pela liberação desse cara pode ser interessante, até 2,5 milhões. O cara, ele é um meio atacante, e nós precisamos demais dessa posição neste momento. Na verdade, nós precisamos quase que 2025 inteiro, né? E o Lucas, ele não está muito bem fisicamente. Gente, eu adoro o Lucas, eu acho que o Lucas ele é um baita de um jogador, só que realmente o Lucas ele não está conseguindo render tudo aquilo que a gente sabe que ele pode render. O Lucas não está tão bem fisicamente. Então o Kevin Zenon é um jogador espetacular, que pedido do Crespo, um perfilzão do Crespo, né? E uma posição que o São Paulo nesse momento precisa muito. E aí seria muito boa a chegada do Kevin Zenon neste momento de um resgate, nessa boa fase que o São Paulo pode entrar agora. Ganhar do Flamengo da forma como o São Paulo virou pode ser uma virada de chave, muito provavelmente será uma virada de chave com o que o Rafinha está fazendo e com o gás que dá no elenco. Marcos Antônio super valorizado, concretizado no time. Danielzinho fazendo gol, ganhando confiança. Luciano expondo, revelando que teve conversa forte no vestiário. Caleri não tá muito bem fisicamente, mas sem novidades. É o Caleri. Você tem o Ferreirinha lá no banco. Você tem um Lucas sempre tentando ajudar. Você tem o Enzo Dias, que fez uma baita de uma partida contra o Flamengo. Tem o Mike, menino pedindo passagem. Lucas Ramon, outro lateral direito para chegar. Aí você tem o Arboleda e o Sabino, que eu particularmente estou adorando. O Sabino hoje tá jogando muito bem, uma surpresa, uma grata surpresa. Então é um time que a gente sabe do certo potencial. E o Kevin Zenon poderia agregar muito, não só tecnicamente, mas para este momento do São Paulo. Então agora nós temos uma atualização fantástica envolvendo o Kevin Zenon, de que as negociações foram retomadas, o Boca Juniors pede uma compensação financeira neste momento de aproximadamente $1 milhão, mas o São Paulo precisa rebater isso, né? Fez uma contraproposta, né? São Paulo precisa tentar negociar outro valor para tentar trazer o Kevin Zenon agora, por conta do peso que pode ser esse reforço agora. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando e trazendo tudo aqui. O vídeo de hoje foi isso. Após a vitória na estreia do Brasileirão 2026 por 2-1 sobre o Flamengo, o técnico Hernan Crespo comentou a declaração feita antes do início da competição sobre a meta de 45 pontos. O treinador explicou que a intenção foi proteger o elenco e controlar as expectativas em torno do São Paulo, sem abrir mão da mentalidade vencedora. A gente fala do São Paulo com o coração. Minha ideia é proteger o grupo, cuidar das expectativas. Mas eu sou ganhador, assim como São Paulo. Está no sangue como jogador e treinador.
A ideia é construir com calmas para ganhar títulos, voltar o São Paulo ao lugar que merece. Talvez errei na comunicação, mas a ideia é essa. No sábado, depois de derrota por 3-1 para o Palmeiras pelo Paulistão, o treinador chegou a afirmar que a prioridade seriam os 45 pontos na competição nacional. A prioridade é o Brasileirão. E lutar até dezembro, não? Acaba dezembro. A prioridade brasileiro no meio, temos a possibilidade de ir para as quartas de Paulistão, Sul-Americana, vemos. A prioridade são 45 pontos. No meio, acontecem coisas. Vamos ver os moleques que vêm, se tem uma boa adaptação a isso, vamos ver se temos reforços, uma adaptação. O foco está nos 45 pontos. Quando vamos alcançar 45 pontos? Temos toda a temporada para fazer. Acho que jogando assim, focalizados assim, vamos chegar. E vamos fazer ainda mais pontos. Os próximos 2 desafios do São Paulo serão contra o Santos. O primeiro é válido pela 6ª rodada do Paulistão e acontece no sábado no Morumbis. Já na quarta-feira às 20 horas o Tricolor enfrenta o Peixe pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas SNA Vila Belmiro. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo provou que tem condições de virar a chave e brigar por títulos neste ano? Deixe a sua opinião nos comentários.